Pois bem, com o arrefecimento da pandemia da Covid, fica sempre aquela dúvida, né, sobre o esquema de visitação aqui no Hospital Carlos Fernando Malzone. A Covid ainda não terminou, né, embora tenha diminuído o número de casos de internação, de mortes, né, mas o esquema de visitação, ele é possível, ele foi liberado, mas tem algumas restrições e algumas regras. E para falar sobre elas, estou aqui com a Natália Vedrome, ela é gerente de serviço de saúde do Hospital Carlos Fernando Malzone. Natália, está liberada a visitação, mas tem algumas regras que têm que ser seguidas, né? Exatamente, Esteves. Em virtude da pandemia, que ainda existem alguns casos de Covid, em Matão, tanto aqui no hospital. Então, assim, nós temos ainda os nossos horários, eles estão restritos. Então, as pessoas podem visitar na enfermaria, do meio-dia até as 13 horas. E também nas UTIs, a partir das 16h30. Isso na UTI, você fala na UTI convencional, né? Isso, na UTI adulto, que nós costumamos falar, a partir das 16h30. Agora está havendo também alguma confusão na hora de fazer a troca dos acompanhantes. Como é que está essa questão, Natália? Isso, para uma melhor organização aqui do hospital, nós temos nossos horários de troca de acompanhante, que é das 7 às 8 e também das 19 às 20 horas. Então, nós pedimos a colaboração das pessoas para seguir esses horários, porque faz parte da nossa organização aqui interna. Agora, quem é que pode visitar? As pessoas podem realizar as visitas, desde que o paciente não tenha acompanhante, e é muito importante que elas sigam as orientações, sigam os protocolos de saúde, que é que elas estejam com a vacinação em ordem em relação à Covid, que elas não tenham sintomas gripais, nem febre nas últimas 24 horas, e também a obrigatoriedade do uso de máscara. Agora, quem está na UTI, por exemplo, pode receber visita. Agora, como é que fica aí a presença dela ali próximo ao paciente, né? Na eventualidade de algum procedimento médico que tem que ser feito naquele momento. Como é que fica essa questão? Isso, os nossos horários nós definimos para as 16h30. Porém, caso esteja ocorrendo alguma intercorrência no setor, aí as visitas costumam ter um pequeno atraso, que aí a gente só libera mesmo quando tiver totalmente em ordem do setor. Então, a gente pede para as pessoas virem às 16h30, aí se tiver alguma questão desse atraso, as pessoas esperam um pouquinho, assim que tiver tudo certo, elas podem entrar. Aí só em caso excepcional mesmo, né? Isso, aí a equipe médica, a equipe de enfermagem, toda a equipe da UTI está lá disposto para conduzir da melhor forma. Natália, com relação à visitação, então, o que você tem para acrescentar? A respeito do uso de máscaras, que conforme a gente já mencionou bastante vezes, a gente teve uma redução, né, de casos de Covid, mas a gente ainda tem e é importante seguir todos os protocolos. Então, o uso de máscaras em todas as dependências do hospital continua sendo obrigatório, então é importante que todo mundo, não só os visitantes, mas todos que venham para o hospital, usem as máscaras. E se caso a pessoa tiver com algum sintoma gripal, tiver com febre, não estiver se sentindo bem, a gente pede na questão da visita que a pessoa não venha. Uma questão de precaução, inclusive, né? Isso, uma questão de segurança da própria pessoa, dos nossos colaboradores, do próprio paciente. Importante seguir essas recomendações. Natália, você falou sobre o uso de máscaras, inclusive aqui onde estamos na recepção, né? Isso, todos os ambientes do hospital. É muito importante porque a gente já observou, né, todos os estudos mostram que a máscara é uma medida efetiva no combate à pandemia. Então, nós não queremos que volte a situação que nós já vivenciamos, então o uso de máscaras é essencial. A questão de pandemia, né, ela diminuiu, mas o vírus continua circulando aí, né? Continua, mesmo com a vacina, a gente precisa seguir todos os protocolos de segurança. Sua mensagem, então, final, para quem está nos assistindo agora, né? Se quiser tirar alguma dúvida, se ainda resta alguma dúvida, né? Como que a pessoa deve fazer para entrar em contato aqui com o hospital para saber antes, né? Se ela pode ou não pode, em quais situações. A nossa equipe aqui sempre está à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida e a gente novamente reforçando a importância, se caso vier até o hospital, do uso de máscaras.